Olá pessoal, nossa última videoaula eu acabei comentando sobre um esqueleto das ações possessórias. Então agora nessa nossa aula que eu finalizo todas as outras espécies de interditos possessórios, eu antes de começar retomo o esqueleto. Competência para o ajuizamento de qualquer ação possessória. 46 coisas móveis, 47 coisas imóveis e glebas estendidas por mais de um território, comarca ou jurisdição, artigo 60 do CPC. Como é que é? Foro para coisas imóveis, 47. Inverti a ordem para vocês, né? Foro para coisas móveis, artigo 46. O que diz em cada um deles? Foro para coisa móvel, domicílio do réu. Foro para coisa imóvel, foro da situação da coisa. Gleba estendida por mais de um território, comarca ou jurisdição, o juiz que primeiro tomar contato com a demanda possessória, seja ela qual for, prorroga a sua competência por um fenômeno chamado prevenção. O juízo fica prevento, derruba a competência dos demais. Primeira parte do esqueletinho vencida. Segunda, legitimação ativa para a ação possessória. Detentor, possuidor direto e possuidor indireto. Feito? Feito. Basicamente dá para começar com essa informação. Legitimidade passiva. Quem é réu? Aquele que turba, aquele que esbulha ou aquele que ameaça a turbação ou ameaça esbulho. Cumulação de pedidos é perfeitamente possível. Só não pode faltar o pedido genuíno e os demais pedidos. Aliás, os demais até podem faltar. É ruim para o advogado que esquece, mas não gera inépcia da petição inicial. O que não pode faltar na demanda possessória é o pedido genuíno. Na manutenção de posse, a cessação dos atos de turbação, na reintegração de posse, a cessação dos atos de esbulho e no interdito proibitório, a cessação dos atos de ameaça de esbulho ou ameaça de turbação. Ok? Beleza. Depois disso, caráter ou natureza dúplice. O réu, na própria contestação, pode alegar que foi ofendido no seu exercício possessório. Portanto, há uma pequena inversão do ônus probatório. O réu pode demandar a proteção possessória na peça contestatória. É como se fosse um pedido contraposto. O réu se insurge contra o autor. Em havendo desistência do pedido do autor, declina o pedido do réu também. Feito, esqueletinho possessório, basicamente isso, beleza. Ajuizamento da ação, beleza. Coisas móveis, imóveis, glebas estendidas por mais de um território, comarca ou jurisdição. Legitimado ativo, legitimado passivo, cumulação de pedidos, pedido possessório e caráter ou natureza dúplice. Feito? Hoje começaremos com uma ação chamada reintegração de posse. Deixa eu abrir aqui. Reintegração de posse. Ah, então o esqueleto possessório vale para ela? Super vale. Veja que maravilha. O esqueleto possessório vale para reintegração de posse. Tá? O esqueleto daquela ação. Competência para ajuizamento, tá? Tudo que a gente comecei aqui na videoaula de hoje. Vale. Então qual é a diferença? O requisito da ação. Atenção, a diferença é o requisito da ação. Na reintegração de posse, a vítima do esbulho perdeu totalmente o contato físico com a coisa. Então, conceito da ação de reintegração de posse. A ação voltada contra casos de esbulho possessório. E o que é esbulho? Esbulho, perda ou afastamento total do exercício da posse pelo autor da ação. Quais são os requisitos da reintegração de posse? Um pouquinho diferente agora da manutenção. Perda da posse, prova anterior da posse e esbulho tomado ou levado a termo pelo réu. Veja, na manutenção de posse nós falávamos em permanência do autor da ação na posse. Aqui na reintegração eu não falo disso. A reintegração ele houve o total afastamento. Ele perdeu o contato físico com a coisa. Mas, destaque agora, tem um requisito especial criado pela doutrina, que é o requisito de dies interpellat pro homine. Se eu esquecer de colocar no comentário do vídeo, alguém comenta que eu esqueci e eu escrevo. O dia interpela o homem. Dies interpellat pro homine. O que significa isso? Significa que na ação de reintegração de posse, antes do seu ajuizamento, eu tenho que notificar, pode ser extrajudicialmente, o réu para que ele desocupe a coisa. Esse requisito de notificação é condição especial para a admissão da ação de reintegração de posse. Essa é a diferença, tá? Por favor, essa é a diferença.
Na manutenção de posse nós tínhamos 3 requisitos: permanência do autor da ação na posse, turbação levada a termo pelo réu e prova anterior da posse turbada pelo autor da ação. Na reintegração, não. Perda ou afastamento total do exercício da posse pelo autor da ação, esbulho levado a termo pelo réu, prova anterior da posse e dies inter pelato pro homine. Agora tem esse requisito especial. Deixa eu ver o que mais. Se no curso da reintegração de posse, pessoal... Pera aí. Não, não é isso. Desculpe. Tava falando do interdito. Só um minutinho. Deixa eu achar a aula aqui. Aí eu entro, você vê que interessante, no esqueleto da ação de reintegração de posse. E eu falo tudo de novo. Como nós estamos num vídeo, não vou falar. Tudo bem? Vocês podem voltar ao videozinho, analisar de novo. Eu já prefiro começar agora sim com a ação de interdito proibitório. Vamos lá. Interdito proibitório. Previsão do artigo 1210 do Código Civil e 567 do CPC. Quer dar uma olhada no 567? Deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos ler juntos. 567, vamos começar com esse. 567 do CPC. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Que artigo maravilhoso. Por quê? Porque está praticamente tudo sobre interdito proibitório no 567. Vamos começar então. Eu já vou proceder à leitura dele novamente. Abrindo a aulinha de interdito aqui, primeiro eu tenho que falar, pessoal, do temor justificável no interdito proibitório. Temor justificável é fundado em fatores externos e dados objetivos. Não é o medo que eu tenho, é o medo que qualquer pessoa teria nas condições que eu tenho de sofrer uma ameaça de esbulho ou turbação. Ou seja, interdito proibitório é uma ação com eficácia premonitória. É uma eficácia de mapeamento dos eventuais casos de esbulho ou turbação. Não é uma ação contra esbulho ou turbação. Essa frase, interdito proibitório, não visa coibir esbulho ou turbação. Ela parece certa, mas se você prestar um pouquinho mais atenção, qualquer coisa volta o vídeo aí, você vai ver que não faz sentido, porque ela não visa coibir o esbulho ou turbação. Ela visa coibir a ameaça de esbulho ou turbação. Lembre-se, a eficácia da ação de interdito é premonitória. Pois bem, força futura ou iminente do interdito proibitório. Diferente do desforço imediato, da manutenção de posse e da reintegração, o interdito proibitório é uma ação voltada contra casos de ameaça. Então ainda não aconteceu o esbulho ou turbação, mas pode vir a acontecer. Por isso que o mandado proibitório tem força futura. É uma ação basicamente antecipatória, como se fosse, mas nós chamamos ela no direito processual civil real de ação premonitória. É uma eficácia completamente inovadora, tá? Mas o que é isso? Lula vindo depor nas dependências da Justiça Federal em Curitiba, rolezinho no Pátio Batel, rolezinho no Shopping Estação, rolezinho. Lembra da época do rolezinho? O que os shoppings faziam? Não podemos ter 5.000 adolescentes entrando aqui de uma hora para outra. Especialmente o Pátio Batel fez isso. O que eles fazem? Eles sentem a ameaça de turbação ou esbulho dentro das lojas do Pátio Batel. Fazem o quê? Postulam, ajuizam um interdito proibitório. Qual é o requisito da ação? Medo. É uma ação que tem como requisito temor justificável, fundado em dados, em fatores externos e em dados objetivos, ok? Medo do quê? Medo de turbação ou medo de esbulho. Se no curso da ação de interdito o réu cometer esbulho ou turbação. Se no curso da ação de interdito proibitório o réu cometer esbulho ou turbação, não há conversão da ação de interdito em outra. Então, interdito proibitório jamais se transforma em manutenção de posse, se a turbação acontecer, ou em reintegração de posse, se o esbulho acontecer. Por quê? Porque a força dela é
futura. Uma vez acontecendo o esbulho ou acontecendo a turbação, como assim, professor? Os jovenzinhos invadiram o pátio batel. Aconteceu o esbulho, aconteceu a turbação. O que o juiz faz? Aplica a pena pecuniária pela transgressão do preceito cominatório. Aplica multa porque os jovenzinhos transgrediram o preceito cominatório. Que estava escrito o quê? Não entre. E ainda assim, eu tenho certeza que vocês devem estar pensando, então é o mesmo caso dos servidores públicos estaduais e dos professores naquele dia factídio, que eu nunca lembro o dia, da Cândido de Abreu? Exato. O parlamento aqui de Curitiba consegue uma ação de interdito proibitório, consegue a expedição de um mandado cominatório que, havendo a passeata, havendo a manifestação dos servidores públicos e dos professores que estavam naquele dia, e é óbvio que haveriam essas manifestações, aplicaria-se a pena pecuniária pela transgressão do preceito. Mas. O que eu posso fazer na ação possessória? Cumular pedidos. Pediram também o emprego de força policial para repelir o esbulho e a turbação. E aí foi aquele sangue, aquele horror que aconteceu, 29 de abril? Não lembro o nome, não lembro a data. Mas naquele dia factídio, que tinha professor que entrou sangrando na sala dos professores. Né? Isso eu vi, isso eu, Carlos, presenciei. E o que eu pude dizer para eles? Estava na ação de interdito. Deveria ter sido contestada antes de qualquer servidor público ir para a rua. Deixa eu ver o que mais. Dano emergente da ameaça direcionada. O que significa isso? Se a ameaça produziu um dano, surge o dever de responsabilidade civil. Ok? De novo, se a ameaça produziu um dano, surge o dever de responsabilidade civil. Então, se o shopping Pátio Batel não aconteceu o esbulho ou turbação. A mera ameaça de esbulho ou turbação fez com que o consumidor daquele shopping não frequentasse aquele shopping naquele dia. Dano, percebe? Que vai ser resolvido e investigado aonde? Numa ação própria de responsabilidade civil. Ok, seguindo aqui. Então, vou só ler o 1210 para vocês verem aonde está essa ação. Lembram? O 1210, pessoal, ele tem... tem que pôr um pontinho. 1210. Ele tem 4 ações ali. O possuidor tem direito de ser mantido na posse, ação de manutenção de posse, em caso de turbação. Estou lendo o 1210 do Código Civil. Restituído no desbulho, reintegração de posse. E segurado de violência iminente, 1210 do Código Civil, interdito proibitório. É uma ação contra esbulho e turbação? Não, é uma ação contra ameaça de esbulho e turbação. E por fim, se tiver justo receio de ser molestado, aqui também entra o desforço imediato. Seguindo, nunciação de obra nova. Nunciação, se quiserem também eu escrevo nunciar nos comentários. Nunciação de obra nova. É uma ação que visa denunciar que uma obra no terreno vizinho possa vir a provocar esbulho ou turbação no meu exercício de moradia. Pensa bem. É uma ação do direito de vizinhança. Nunciação de obra nova. Não há correspondente no novo CPC, apenas o artigo 47, parágrafo 1º, refere-se à competência territorial do CPC. Mas vamos lá. Essa é uma ação muito antiga, ela é do CPC de 1939 e até hoje ela não foi reproduzida pelas legislações, mas ela é aceita. Imagine que a minha casa está aqui e aqui do lado estão levantando um grande edifício de um arranha-céu, 30 andares. Na minha casa tem uma piscina. Concorda que esses 30 andares vão ter visão panorâmica da minha piscina? O que eu digo? Opa, foi violado com a construção desse prédio, vai ser uma baita de uma discussão. Mas vocês apertem os cintos. Foi violado o direito fundamental à privacidade e à intimidade. Embargo à obra. É uma ação que visa embargar a obra. Eu nuncio de obra nova. Por isso, pessoal, é uma ação que visa impedir que a construção de obra nova em terreno vizinho provoque, no meu exercício possessório, esbulho ou turbação. Ou a perda completa da minha posse, ou o incômodo ao seu exercício. No caso da piscina ali que eu havia comentado. Não esqueça, obra nova. A obra tem que estar em construção, tem que estar inacabada ou se acabada em processo de reforma. Porque se o possuidor, vizinho,
quiser fazer uma ação de enunciação de obra nova contra um edifício inteiro pronto, improcedência dos pedidos. O edifício tem que estar em construção, obrigatoriamente, rigorosamente, ou passando por um processo de reforma. Se não sobra o que para ele? Ação demolitória. Boa sorte, tá? Tem uma ação demolitória lá em Jurerê Internacional, que acho que eu já comentei com vocês também. Tudo bem. E é difícil conseguir isso, é difícil demolir uma construção. Ainda mais, quanto mais caro ela custou e quanto mais emprego ela tem gerado. Um hotel, por exemplo, que é o caso de Jurerê Internacional. 3 requisitos. Erguimento de construção no prédio vizinho. Tem que ter uma construção sendo erguida. Segundo, obra nova, grifa, obra nova, sendo erguida ou sofrendo reedificação. Sofrendo reforma. O STJ consolidou esse entendimento. Ou obra nova ou obra sofrendo reforma. E, por fim, existência de um prejuízo. Conseguiu esses 3? Nuncia a obra nova. Feito, pessoal? E, por fim, emissão na posse. Para falar da emissão na posse, eu não posso deixar de falar da relação de causalidade real. Ela vem subverter essa relação de causalidade real. Dado causa, tem o efeito. Causa, exercício possessório. Efeito, formação dos interditos e prescrição aquisitiva pelo uso capião. Causa. Qual é a causa? Exercício. Pera lá, se a ação de emissão na posse, conceito, é aquela ação com eficácia integrativa que visa inserir o autor da ação no exercício possessório, significa dizer que esse autor nunca teve o exercício verdadeiro. Opa! Então é possível ter os efeitos possessórios sem o exercício? Vou até tomar um ar. Exceção. Vou repetir. É perfeitamente possível ter os efeitos possessórios sem o exercício da posse. Exceção da exceção da exceção da exceção. Ação de imissão na posse. Qual é a eficácia dessa ação? A eficácia dessa ação é de eficácia integrativa ou de inserção. Ela visa inserir o sujeito que adquiriu, por exemplo, um imóvel no exercício possessório. Vamos pensar num exemplo. Determinada pessoa compra num leilão um apartamento e lá no leilão está tudo em ordem. Os tributos foram quitados, o juiz deu a adjudicação compulsória, o cidadão pegou a carta de adjudicação, está levando para registro, registra, adquire a matrícula do imóvel, tem o título de proprietário. Quando ele chega no imóvel, tem uma senhorinha de 90 anos com máscara para se proteger do coronavírus lá dentro. E aí? E aí, bem-vindo ao dia a dia da ação de emissão na posse. Nós temos ou não temos que tirar aquela senhora que está ali? Infelizmente, temos. Você vai fazer uma manutenção de posse? Se você nunca exerceu a posse? Não. Você vai fazer uma reintegração de posse? Se você nunca exerceu a posse? O que te resta? Sentar e chorar? Agir com desforço imediato contra uma senhora de 90 anos com máscara contra o coronavírus? Não também. Você fará uma emissão na posse, que é uma ação de eficácia insertiva, integrativa, que visa a tua inserção. Títulos que autorizam a emissão na posse. Eu tenho contratos de compra e venda, contratos de compromisso de compra e venda, formal de partilha, carta de adjudicação. Lembram do artigo 1417 e 1418 do Código Civil? Aquele que por compromisso de compra e venda em que não se pactuou o direito de arrependimento, celebrado por instrumento público ou particular, levado a registro em cartório, adquire direito real à aquisição de imóvel, 1418. Esse foi 1417. O direito real do artigo antecedentes, em caso de recusa, será exercido através da ação de adjudicação compulsória. Pois bem, essa carta de adjudicação, da ação de adjudicação compulsória, é um título autorizativo da emissão na posse. Duas observações finais, que eu gosto muito do Arnaldo Rezar. A ação reivindicatória tem em uma de suas interfaces a noção de emissão na posse. Ação reivindicatória, matéria lá do segundo bimestre. Se Deus quiser e Ele há de querer, estaríamos juntos para falar disso. Tá? A reivindicatória não é uma ação possessória, é uma ação petitória em que se discute a propriedade.
Por que que essa ação em que se discute a propriedade tem uma de suas interfaces aproximadas da emissão na posse? Porque na própria reivindicatória, caso o sujeito nunca tenha exercido a posse e seja reconhecida a propriedade, o juiz imite com I, não com E, imite ele no exercício possessório. Insere, integra, introduz no exercício possessório. E a segunda observação, ela se submete ao rito comum à ação de emissão na posse. Não há um procedimento especial para ela. Embargos de terceiro. Embargos de terceiro vão ficar para o nosso próximo videozinho. Mas antes eu quero falar para vocês, pessoal, que os embargos de terceiro estão no artigo 674 do Código do Processo Civil. Então, embargos de terceiro não são oponíveis contra a obscuridade, omissão, contradição ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos recursais extrínsecos. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, isso é embargos. Quase uma espécie de recurso. Tem aquela discussão no processo civil se ele é um recurso ou não. Aqui, embargos não são opostos. Aqui, embargos são ajuizados, porque é uma ação possessória. E eu encerro a aula de hoje, esse vídeo de hoje, lendo 674. Quem, não sendo parte no processo, olha o conceito de terceiro, por negação. Sofrer constrição ou ameaça de constrição, antigamente na lei anterior, no CPC anterior, estava escrito sofrer esbulho ou turbação. Hoje, o legislador colocou a palavrinha constrição. Engloba esbulho, engloba turbação e ainda mais outras formas de restrição ao direito possessório. Sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio dos embargos de terceiro. Trata-se de um caso de tutela inibitória. Ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que a gente se encontre em breve. Tchau!